Olá galera, bem-vindo à nossa segunda aula de ASP. Hoje nós vamos falar sobre bastante coisas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o Notepad++, um editor um pouco melhor que o Notepad convencional. Lembrando que existem editores espetaculares para desenvolvimento, como o Dreamweaver, o próprio FrontPage, mas enfim, o Notepad++ é suficiente para nós. Vamos falar um pouquinho sobre variáveis e constantes, instruções de resposta, comandos de decisão, if, mais usado, e o select case, e os comandos de repetição, for e next. Para isso, vamos então montar nosso ambiente. Primeiro, vamos ativar nosso browser, já deixar na posição de localhost. Ok, localhost. E depois, vamos ativar o Notepad. Para baixar o Notepad, você pode vir aqui no Google e digitar Notepad++. Existem vários locais de download. Recomendo aqui o Baixa Aqui, que é rápido e confiável, né? Aqui no Baixa Aqui, você vai ter a opção de fazer a baixa sem o instalador do Baixa Aqui. O Notepad tem mais ou menos uns 5 megas, então ele é bem baixinho. Uma vez baixado o Notepad, vai vir um pacote. Você vai ativar o pacote, executar, e aí é NNF, né? Next, Next, Finish. A hora que você terminar, o Notepad vai vir aqui, beleza, né? A primeira coisa que a gente vai fazer no Notepad é criar a nossa página de aula. Então, vamos dar um pulinho lá na nossa root, relembrando, né? Aqui em meu computador, Drive C, dentro do NetPub, você tem a pasta www.root, que é o teu localhost. Aqui eu criei uma pastinha chamada curso ASP e a nossa aula 2. Tem aqui dentro que eu vou soltar a nossa segunda aula de ASP, ok? Vou apagar essa daqui para a gente começar do zero. Então essa é a nossa página, nossa pasta, perdão. Aqui dentro do Notepad eu vou criar nosso primeiro arquivo. Então vou salvar como dentro daquela pasta. C pub root curso ASP aula 2. Esse cara eu vou salvar como aula2.asp. Nesse momento, dentro da nossa página, já vem ali um arquivinho ASP e aqui nosso Notepad montado. Vou criar um outro arquivo, uma nova aba, e vou chamar essa aba de descrições.asp, para a gente poder aqui dentro falar um pouquinho sobre os comandos. E aqui tem nossa primeira abazinha que tem a nossa aula de ASP. Então, relembrar um pouquinho, o ASP ele começa com sinal de menor e porcentagem, e aqui dentro eu desenvolvo meu raciocínio, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis são instruções que eu posso trabalhar para dar dinamismo ao nosso código, né? Então, por exemplo, uma variável comum é x. X eu posso aplicar o valor. O conceito de variável é a variável e o seu valor, né? Então, variável é igual a valor. Então, por exemplo, x é igual a 1, uma variável. X é igual a nome. Poderia ser uma variável. No invés do nome, meu nome, por exemplo. Lembrando que variável não deve começar, ou não deve conter símbolos, né? Símbolos. Não deve conter espaços. E também não deve ser nome próprio de comando. Por exemplo, vamos supor que você cria uma variável com o nome de date. Date é uma instrução própria do ASP, então não é recomendado. Data poderia ser. Então vamos criar nossa variável aqui. X vai ser igual a 1. E aí vamos usar aquela instrução de resposta no ASP. Response.write. E ao invés de colocarmos entre aspas, se eu colocar entre aspas vai aparecer a literal X. Se eu colocar fora das aspas, significa que eu quero o valor da variável. Vamos salvar, arquivo salvar, e vamos lá no nosso browser executar. Então, lembrando, né? Localhost, aqui, barra o nome da pasta, curso ASP,
curso ASP, o nome da outra pasta, aula 2. Vamos pegar o caminho certinho aqui na pasta. Então, curso ASP, aula 2. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, fica mais fácil. Copie essa aqui e solta aqui depois o localhost, né? E dentro dela, o nome do arquivo, aula2.asp. Então, repare que ele soltou o número 1, que é o que eu tenho aqui na minha instrução de response.write. Bom, o response.write pode funcionar, como já dito, com literais ou a combinação de literais. Por exemplo, x é igual, abre aspas, né? E aqui para juntar um x literal com um x variável, eu coloco o sinal de comercial. Então aqui ele está me dizendo que é x igual a, e eu chamo o valor da variável x. Vamos ver como é que ficou? X igual a 1. Maravilha. Existe uma outra forma de a gente mostrar um valor dentro do ASP, sem o response.write. Essa forma é muito utilizada quando eu preciso trabalhar com HTML. Então, por exemplo, vou criar uma instrução fonte aqui, onde eu vou aplicar um style de font size igual a 20 px. Nesse instante eu estou declarando que essa fonte vai ter um style de 20 px, 20 pixels. E aqui eu quero soltar x. Se eu fizer isso, fechar o fonte aqui, repare que nesse instante eu estou em HTML fora do ASP. Se eu colocar isso dentro do ASP, relembrando, né? Colocar esse código aqui dentro do ASP. Se eu fizer isso, o ASP não vai saber interpretar, aí vai dar erro. Para ele isso aqui não é um comando. Então, como é um HTML, eu tenho que tirar fora do bloco do ASP e deixar assim. Vamos ver? Olha lá, o x ficou grandão. Colocar 40, maior ainda. Então o que eu quero? Eu não quero o x, o valor x, eu quero a variável. Então eu posso ou fazer da forma mais árdua, que é abrir o ASP, escrever response.write, soltar o x e fechar o ASP. Veja que funciona. Ou fazer da maneira mais suave, que é essa aqui. Vem aqui no font style e aqui eu abro um ASP, coloco o sinal de igual e o valor que eu quero imprimir e fecho o ASP de uma vez só. Tá vendo? Mais rápido. Vou mudar aqui para a gente perceber. x2, x2. Ok? Então, a recomendação é: eu tenho um código HTML, né? Código HTML, e na hora que eu precisar soltar uma expressão ASP, eu abro aqui, chamo o ASP, coloco o sinal de igual, o valor que eu quero imprimir, e fecho o código ASP e continuo meu código HTML. Ok? Isso é uma forma legal de trabalhar com response. Agora a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho na declaração de variáveis. Tá? Então, deixa eu dar um pulinho aqui, recortar todo esse código e declarar variável x igual a 2. Nesse caso, a variável tem um valor único. X igual a 2, poderia ser y, poderia ser z, a variável apenas. Mas eu também posso trabalhar com variáveis de dimensão. Por exemplo, a variável chamada mês. Eu vou colocar dentro dela o valor de 3 meses. Aí eu vou dizer que mês 1 é janeiro, uma literal, janeiro, opa, tá difícil, janeiro, mês 2, fevereiro, e mês 3, março, 2, 3, fevereiro, e aí poderia continuar até dezembro. Nesse caso, eu gostaria de fazer uma string que mostrasse a data correta, o mês correto, né, atual. Para isso existe uma função chamada date. Então eu vou deixar a variável assim, ela vai criar só 3 elementos, e vou dar um response.write e vou dizer: olha, eu quero que você me mostre o mês atual, ou melhor, vou só mostrar o date para vocês verem, date. Então, essas variáveis por enquanto não serviram para nada, só estou mostrando o date aqui. Resultado, eu vou mostrar 15/1/2013, que é hoje. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para ele me mostrar o mês da data atual, month do mês, que é o mês 1. Aí eu já posso brincar.
posso vir aqui, chamar aquela variável mês aqui e dizer para ela, eu quero que você me mostre o mês, mas do índice, né, do vetor aqui, que me retornar um monte de date. Então eu tenho aqui o mês, só que eu não sei aqui dentro o que ele vai me trazer, 1, 2, 3. Como eu sei que monte de date me traz 1, é como se eu tivesse pedido para ele pegar o mês 1, ou seja, janeiro. Vamos olhar? Janeiro. Entenderam? Então eu consigo responder aqui dentro de um vetor. E aqui eu posso colocar o fator que eu quiser. Tá? Então essa é uma aplicação bacana para as variáveis dimensionais. Ok? Então relembrando, variável dimensional, ela é dimensional, ela é a declaração da variável e o seu número variável e o seu número de fatores. Então, por exemplo, de mês vai ser igual a 12. Para completar cada vetor, vai dar índice do vetor, eu faço referência ao seu número, seu ponteiro, e coloco aqui a descrição que eu quiser. Ok? Essa é a ideia de variável. Agora a gente vai dar uma olhadinha como é que eu faço um comando de decisão, que é o comando if, o mais comum deles, né? O if ele tem uma estrutura bem simples. É o if, a condição, a instrução then, que é faça, né? Se tal coisa estiver correta, faça tal ação. Tem uma outra condição de trabalhar com if, que é o if, a condição, then, aqui embaixo, a ação, na verdade ações, e caso a condição não seja correta, eu uso o else, que é o senão. E aí outras ações por aqui. E o if se fecha com end if. Então, por exemplo, if x é igual a 1, then response.write janeiro. Seria a condição estaria aqui, ó, x é igual a 1 e a ação é response.write janeiro. Outro exemplo, x é igual a 1, then response.write, por exemplo, eu posso pedir para ele mostrar opção 1. Caso se x não seja igual a 1, eu posso pedir para ele mostrar na tela opção inválida, por exemplo. Então nesse caso, se a condição x for igual a 1, então ele faz esse bloco de ações. Caso não seja 1, qualquer outro valor, ele vai me dizer a opção inválida. Vou copiar esse código para dentro da nossa aula 2. Vamos ver como é que ele responde. Tá? Nesse caso existe um errinho, ok? Ele vai executar, mas como o x não existe aqui, não vai funcionar para nada. Então eu vou forçar um x igual a 1, repara a opção 1. Se eu trocar o 2, repara a opção inválida. Ok? Poderia fazer, por exemplo, o x igual a 1, e aqui no response.write usar uma outra instrução de resposta, que é o redirect. O que o redirect faz? Ele te direciona para uma outra página. Então, por exemplo, se for igual a 1, cadastro.html. Se for igual a 2, ou desculpa, se for diferente de 1, ele me redireciona para o aula2.asp. Então, se for igual a 1, ele vai mandar para cá. Se for igual a 2, ele vai continuar no mesmo lugar. Então, eu vou forçar um 2, ou seja, sendo 2, ele vai vir para cá. E o resultado prático que eu vou ter é... aliás, desculpe, que é o redirect, né? Foi o que ele mostrou. Mas vamos ver qual que é o efeito do redirect aqui. Ok? Olha o erro que eu gerei. Loop de relacionamento. Significa que uma parte está tentando buscar a outra. Vou forçar aqui então a página 3. Pronto. Ele vai, tá vendo aqui, ó, a aula 3. Ele tentou chamar essa página, não existiu. Se eu alterar aqui para 1, x igual a 1, ele vai tentar chamar o cadastro. E o erro vai ser o mesmo. Vou colocar aqui a aula 2 para voltar para a nossa página. Olha lá, ele vai tentar chamar cadastro.html. Como não existe essa página, não vai funcionar. Só por curiosidade, vou criar uma página aqui chamada cadastro.html. E eu vou colocar aqui página cadastro. Só isso, só para ele chamar.
Vou voltar na minha página 2, repare que x igual a 1, ele vai tentar chamar essa página, que agora já existe, né? Salvar, vamos ver como é que funciona. Olha lá, ele me redirecionou para cá, tá? Então vou chamar de novo, aula 2. E quando eu fizer isso, automaticamente ele me chama para o cadastro, porque x é igual a 1. Ok? Então essa é a definição do if. Condição tiver aceita, faça isso, se não, faça aquilo. Ou então um if inline. X é igual a 1, responde isso aqui. Isso acontece quando eu não tenho uma condição de exceção, como else. Esse if é único. Se eu tiver uma condição de exceção, eu uso else. Essa é a ideia do if. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha no select case, que é um pouquinho mais complexo que o if, e usado para definições, para situações específicas. O select case funciona assim. Select case o valor, e eu começo a fazer as comparações de case. Por exemplo, x é igual a 1, x é igual a 2, x é igual a 3. E, por exemplo, eu não sei qual o valor de x. Vamos colocar x é 1. Se por acaso for 1, response.redirect cadastro.html. Se for igual a 2, consulta.html, consulta.html. E se for igual a 3, exclusão.html, exclusão.html. Perfeito. O select você fecha com end select, tá? Então tem um bloco aqui que está dizendo o seguinte: selecione os casos possíveis de x. Se x é 1, faz isso. Se x é 2, faz isso. 3, 4, né? Aqui não existe o uso do else, tá? É condição, ações, condição, ações, condição, ações. Então, vamos copiar esse código para lá e vamos ver qual que é o efeito prático. Nesse caso, ele vai me mandar para cadastro, então eu não vou sofrer muita alteração. Opa, aula 2. Direcionou para cá. Agora, no caso do x igual a 2. Ok. Vamos só alterar aqui, colocando só a condição aqui. Não há necessidade de fazer o x igual a 1. Então, salvar. Para que ele deu erro. Consulta igual HTML deu problema. Se eu colocar x igual a 3, deu problema. Se eu colocar x igual a 1, opa, x igual a 1 aqui. Vamos voltar para o aula 2. Aula 2. Aqui funcionou. Então qual que é a função do select case? Pegar um valor e começar a comparar. Se vale 1, se vale 2, se vale 3. E aí aqui fecha o select. Essa é a ideia do select case. E para terminar essa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre comandos importantíssimos, que são os comandos de repetições, dentre os quais os mais utilizados são o for, next e o while. O for next tem uma instrução muito simples, né? For, uma variável, um início e um fim, início to fim. Aqui dentro as ações, e para fechar, for o next. Qual que é a função do next? É ficar repetindo essas ações até que o valor dessa variável chegue ao seu final. Por exemplo, for x 1 to 10, response.write x, next. O x aqui ele vai ser impresso até 10, porque eu estou dizendo que ele vale 1 no começo e ele vai virar esse loop até que ele chegue até 10. Então nesse caso, o x aqui vai valer 1, ele vai virar, vai valer 2, ele vai virar, vai valer 3, então ele vai imprimir o x 10 vezes. O próprio for faz o incremento de mais 1 a cada giro que ele faz. Então, copiar esse código para cá e olha só o efeito. Vou colocar aqui no aula 2, aula2.asp. Olha lá, até 10, ok? Por acaso eu quiser fazer com que cada número apareça numa linha, eu posso fazer aquela combinação de HTML. Então, x, abro o e-comercial e coloco aqui uma instrução HTML BR.
para ele a cada valor de x pular uma linha, até 10. Outra condição do for também é que você pode dar o passo de leitura do for. Passo é a quantidade o valor que ele vai somar a cada loop. Então eu posso dizer que o passo é 2. Resultado, ele começa em 1, imprime. Quando ele virar para cá, é 3. Quando ele virar para cá, é 5. Então ele vai pulando de 2 em 2. E o passo é o que eu quiser. Por exemplo, passo 5. Vou imprimir só 1 e 6. 1 mais 5, 6. Aí 6 mais 5 daria 11, já estaria fora do 10 aqui. Esse é o for next, né? E o while, muito parecido com o for, né? Então vamos lá, qual que é a sequência do for? Variável, início to fim, e se você quiser, aqui um incremento, né? Com o uso do step, ok? O while já é um pouquinho diferente. O while ele tem uma condição checada a cada loop e ele não tem autoincrementação. A sequência do while é while condição, ações e o end. Então, por exemplo, while x menor que 10. Aqui você pode fazer as ações, response write x, e aqui o end. O problema é que dessa forma, no caso do while, eu preciso declarar a variável, né? O for, no momento que eu crio, eu já estou dizendo, ó, x vale 1. O while não, o while está comparando o valor de x, então ele tem que estar previamente criado. X é 1. For menor que 10, ele responde. Só que como o while não incrementa, então esse loop aqui não vai acabar nunca, porque x nunca vai ser maior que 10, sempre vai ser 1. Então, se eu rodar esse código agora, ele vai ficar em loop. Então eu tenho que incrementar, dizendo que x é igual a x mais 1, por exemplo. Aí ele aceita o incremento. Então vamos copiar lá o código. Então, x é igual a 1. Faça enquanto for menor que 10, ele vai imprimir x até que seja menor que 10. Resultado disso, aula 2, Ctrl S, olha lá, até 9. Tá ok? O while é muito útil para quando eu trabalhar com banco de dados. Por exemplo, se eu tiver que ler um banco de dados até que chegue ao final dos registros, eu poderia usar uma condição assim: while not off, algo assim, né? Eu teria, por exemplo, uma variável aqui chamada recordSet, RS. Então ficaria assim: enquanto não chegar no final do arquivo, imprima o registro. Aí aqui automaticamente ele movimenta o registro para o próximo e pula. Diferente do for. O for, se eu fizesse isso, eu não teria como saber qual o primeiro registro, por exemplo, RS1. Não saberia qual o final, porque eu não sei quantos registros tem no banco. Então o final aqui ficaria, né, sem sentido. No caso do while não, eu estou dizendo o seguinte: leia o registro, né? Eu imaginar que eu tenho o registro, o primeiro registro aqui, eu tenho 4 registros lá gravados no banco. Sempre que eu abrir o banco ele vai parar no primeiro. Então, while enquanto não chegar no final do banco, ele vai imprimir o primeiro. Quando ele passar para o próximo, vai estar no segundo. Ele vai vir aqui e ainda não é final, vai imprimir. Quando ele passar para o próximo, vai ser o terceiro, quarto. E quando ele chegar aqui, aqui é o off. Aí ele vai ver que é final de arquivo, ou seja, a condição vai estar negativa. Aí ele vai vir aqui para baixo e vai fazer as ações aqui de baixo. Ok? Então, dessa forma, a gente tem o Notepad, que a gente vai usando a cada aula explicando um pouco mais. Um pouco de variável, constante. Constante nada mais é do que uma variável que você declara com um valor finito. Por exemplo, isso aqui, ela não vai mudar esse nome. Muito útil para cabeçalho e títulos fixos, né? Temos a expressão response write e a combinação junto com bloco de HTML, repetição, decisão com if select case e repetição com for next. Valeu, gente, até a próxima aula, um abraço.